E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre soroterapia. Nós estamos falando sobre as indicações dos principais soros que é utilizado, soro medicamentoso que é utilizado nos hospitais. Se você não assistiu ainda a aula 1, você precisa assistir a aula 1. Na aula 1 eu falei sobre o soro glicosado e falei sobre o soro fisiológico. Hoje eu vou falar sobre o soro Ringer lactato e também vou falar sobre o soro glicofisiológico. Então, olha, fique comigo até o final dessa aula. O Ringer lactato é muito interessante você entender como que ele age, é muito legal mesmo. Então compensa muito você ficar comigo até o final dessa aula. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Professor Enfermagem. Olha, chegamos a 70 mil inscritos, é uma felicidade muito grande a mim, eu fico muito feliz. Se por acaso você está assistindo os meus vídeos e ainda não se inscreveu, já clica no botão vermelho do lado aí, já se inscreve, porque graças a Deus nós estamos conseguindo ir ao nosso objetivo, que é chegar a 100 mil inscritos. Muito obrigado mesmo, agradeço de coração. Então vamos para a nossa aula. Vamos começar falando primeiro sobre o soro glicofisiológico. O frasco dele é bem conhecido, ele tem essa tarja verde aqui, normalmente ele tem um GF, que é glicofisiológico. Então, o soro glicofisiológico, para que serve? Para que ele é indicado? A solução glicofisiológica é indicada como repositora de água, calorias e eletrólitos, e em caso de carência de sódio e como diluente para alguns medicamentos. Normalmente, usa mais na reposição de eletrólitos o soro glicofisiológico. Como o glicofisiológico age? Na infusão intravenosa da solução glicofisiológica é fornecido ao organismo íons, sódio e cloreto e monossacarídeo de glicose. As soluções de cloreto de sódio são as que mais se aproximam da composição do líquido extracelular. Por isso, são importantes na regulação da osmolaridade, equilíbrio ácido-base e potencial de membrana celular. Quando nós estamos falando sobre equilíbrio ácido-básico, a gente está falando sobre o pH, sobre acidose, sobre alcalose, estamos falando sobre bicarbonato, porque tanto o pH quanto o bicarbonato, eles fazem parte ali, são os principais agentes no equilíbrio ácido-básico. Nós temos 4 coisas que podem alterar o equilíbrio ácido-básico. Nós temos o pH, nós temos o bicarbonato, nós temos o PO2 e nós temos o PCO2. Esses itens eles podem alterar ali o equilíbrio ácido-base. E o rim também, ele acaba fazendo essa função, na parte da função tampão do rim, ele acaba tendo também um poder sobre o equilíbrio, na verdade, ácido-básico. A glicose ela é metabolizada através do ácido pirúvico, ou láctico, em dióxido de carbono e água, com a liberação de energia. Todas as células do corpo são capazes de oxidar a glicose, o que a torna a principal fonte de energia no metabolismo celular. Este medicamento é contraindicado nas seguintes situações. Então eu vou te falar quais são as situações que o soro glicofisiológico ele é contraindicado. Ele é contraindicado na hipernatremia. O que é hipernatremia? É concentração alta de sódio no sangue, na retenção hídrica, na hipercloremia, que é a alta concentração do cloro no sangue, na hiperidratação, que é quando você hidrata muito o paciente, na hiperglicemia, que é aumento do açúcar no sangue, falando do modo vulgar aqui, na diabetes, na acidose, na desidratação hipotônica e hipocalêmica, que é a concentração baixa de potássio no sangue. Como que ele é formado, o soro glicofisiológico? A solução ela é formada da seguinte forma. Ele tem 5 gramas de glicose, 0,9 gramas de cloreto de sódio e a água para injetável ele tem 100 ml. O conteúdo de eletrólitos ele tem 154 microequivalência de sódio, cloreto de sódio ele tem 154 microequivalência e a osmolaridade dele é de 586 osmol. O pH dele é de 3,2 a 6,5. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do glicofisiológico? As reações adversas podem ocorrer devido à solução ou à técnica de administração. Inclui resposta febril. Quando a gente fala de resposta febril, normalmente, e quando a gente fala da técnica de administração, quando a pessoa ela não utiliza a forma asséptica de conduzir ali a punção venosa, o preparo do medicamento, o paciente acaba sendo contaminado e pode apresentar febre. Infecção no ponto da injeção, que está ligada à mesma coisa, trombose venosa ou flebite. As reações adversas gerais incluem náuseas, vômitos, diarreia,
cólicas abdominais, redução da lacrimação, taquicardia, hipertensão, falência renal e edema pulmonar. Em pacientes com ingestão inadequada de água, a hipernatremia pode causar sintomas respiratórios, como edema pulmonar e embolia pulmonar. Você começa a perceber que as reações adversas na administração da soroterapia, em quase todos, são muito semelhantes, porque tudo isso está ligado à hiperidratação, ao excesso da hidratação do paciente. Então você começa a perceber que são muito iguais as reações adversas. Interações medicamentosas. Há incompatibilidade dessa solução com anfotericina B, ocorrendo precipitação dessa substância e com glucagon. Para minimizar o risco de possíveis incompatibilidades da mistura da solução glicofisiológica com outras medicações que possam ser prescritas, deve ser verificada a presença de turbidez ou precipitação imediata após a mistura, antes e durante a administração. Então, quando você vai preparar um medicamento e você percebe que o medicamento ele fica turvo, que ocorre uma precipitação, ele fica tipo leitoso, você não pode administrar esse medicamento, é o que nós chamamos de brigar, né? A gente fala no popular, a medicação brigou com a outra. Ela teve uma reação química ali, ela precipitou e você não pode administrar. Você vai ter que desprezar e vai ter que preparar uma nova solução. Normalmente, o soro glicofisiológico, ele apresenta tanto em frascos quanto em bolsas. E normalmente você vai ver solução de 250 ml, de 500 ml, de 1000 ml. Eu ainda não achei solução de glicofisiológico de 100 ml. Eu ainda não consegui, assim, pelo menos eu ainda não presenciei. Agora vamos falar sobre o Ringer lactato. Existe o Ringer simples e existe o Ringer lactato. Agora eu vou falar para você sobre o Ringer lactato e vou fazer vídeos falando sobre mais tipos de soro. A solução de Ringer lactato, ele tem cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio e lactato de sódio. Para que serve esse medicamento e para que ele é indicado? Ele é indicado para a reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico, quando há perda de líquidos e dos íons, cloreto, sódio, potássio e cálcio, e para prevenção e tratamento da acidose metabólica. Então, a gente vai ver muita utilização do Ringer lactato em pacientes que sofreu politraumatismo, em pacientes com desidratações graves, você vai ver utilizar o Ringer lactato, pacientes que perderam muito volume, pacientes com hipovolemia. Normalmente o médico na emergência ele utiliza muito o Ringer lactato. Quais são as contraindicações do Ringer lactato? A solução de Ringer com lactato é contraindicada a acidose láctea, que é a redução do pH ou produção de ácido lático, a alcalose metabólica, que é o aumento do pH, a hipernatremia, que é o excesso de sódio no sangue, a hipercalcemia, que é o excesso de cálcio no sangue, a hiperpotassemia, que é o excesso de potássio no sangue, e a hipercloремia, que é o excesso de cloro no sangue, e lesão dos hepatotócitos, que são as células do fígado, com a anormalidade do metabolismo de lactato e pacientes com insuficiência renal ou cardíaca. Então, tudo isso que eu falei aqui para você, você percebeu que eu usei várias terminologias. Então é muito interessante você pegar um papel e você anotar sobre essas terminologias, que principalmente para quem vai para o estágio, acaba utilizando muito dessas terminologias. O que devo saber antes de usar esse medicamento? É muito importante, como eu sempre digo, antes de você administrar qualquer medicamento, você precisa saber um pouco sobre ele. Então, o que nós precisamos saber sobre o Ringer lactato? As soluções contendo íons de cálcio não devem ser administradas simultaneamente no mesmo local da infusão de sangue, devido ao risco de coagulação, nem mesmo com medicamentos os quais haja possibilidade de formação de sais de cálcio precipitados. A solução de Ringer com lactato não deve ser adicionada a soluções contendo carbonato, oxalato ou fosfato, pois possibilita a formação e precipitação de sais de cálcio. Soluções contendo potássio devem ser utilizadas com grande cuidado em pacientes com insuficiência renal severa, insuficiência cardíaca, congestiva e em condições nas quais retenção de potássio esteja presente. Quando está retendo potássio, o paciente está com potássio alto, acaba retendo. A administração intravenosa dessa solução, Ringer com lactato, pode causar sobrecarga de fluidos e ou solutos, resultando na hiperidratação, estados congestivos e edema pulmonar. Então, aquilo que eu falei para você agora há pouco, todas as reações adversas, todas as ações da soroterapia acabam sendo muito iguais, está muito ligado à hiperidratação. Interações medicamentosas. Em pacientes portadores de doença cardíaca, problemas do coração, particularmente em uso de digitálicos ou na presença de doenças renais, deve-se ter cuidado na administração de Ringer, devido à presença de potássio.
Por conter sódio, é necessário cautela na administração em pacientes em uso de corticoides e corticotropínicos. O que acontece, gente? Quando a gente fala que precisa usar com cautela em paciente com insuficiência renal, porque ele tem um potássio, normalmente o paciente, principalmente antes de dialisar, o paciente, quando ele dialisa, é filtrado potássio, sódio, os eletrólitos. Se ele não dialisou e se ele usar um soro Ringer lactato, o que pode acontecer? Ele pode fazer hiperpotassemia. E se o potássio ficar muito alto, o que acontece no paciente? Ele tem uma alteração no eletrocardiograma, que ele pode fazer bradicardia extrema e até ter uma parada cardiorrespiratória. Então, precisa ficar muito atento para pacientes com insuficiência renal. Características farmacológicas. Eu fiz questão de colocar tudo aqui sobre as características farmacológicas, porque tem uma riqueza de detalhes sobre o Ringer lactato que você precisa saber. A solução de Ringer com lactato é composta de cloreto de sódio. O cloreto de sódio, cloreto de potássio e lactato de sódio diluídos em água para injeção. Exceto pela presença de lactato e pela ausência de bicarbonato, a composição dessa solução aproxima-se estreitamente daquela dos líquidos extracelulares. A função do lactato é proporcionar ligeiro aumento do teor alcalino, o que ocorre após a sua metabolização a bicarbonato. Em pessoas com atividade oxidativa celular normal, é necessário um período de 1 a 2 horas após o início da infusão para que este efeito seja satisfatório. Desse modo, a solução Ringer com lactato está destinada à reposição de líquidos e eletrólitos, em situações em que essas perdas se fazem presentes, como também a proporcionar o aumento ligeiro do teor alcalino em líquidos extracelulares, agindo nos casos em que há desvio do equilíbrio ácido-básico no sentido da acidose. Nas situações em que são necessárias grandes volumes de solução fisiológica, é vantajoso a administração da solução de Ringer com lactato, com relação a outras soluções de reposição, a fim de evitar uma possível acidose. O sódio atua no controle da distribuição de água, no balanço hídrico e na pressão osmótica dos fluidos corporais, e associado ao cloreto e bicarbonato, atua na regulação do equilíbrio ácido-base. O potássio é crítico na regulação da condução nervosa, contração muscular, particularmente no coração. O cloreto segue o metabolismo do sódio e alterações na sua concentração provocam mudança no balanço ácido-básico do corpo. O cálcio é essencial no mecanismo de coagulação sanguínea, na função cardíaca normal e na regulação da irritabilidade neuromuscular. O excesso de sódio, potássio e cálcio é excretado principalmente pelos rins. Aqui nós temos as reações adversas. Como eu sempre digo para você, reações adversas não significa que o paciente vai ter, mas ele pode ter. As reações adversas podem ocorrer devido à solução ou à técnica de administração e incluem resposta febril, infecção no ponto da injeção, trombose venosa ou flebite, irradiando-se a partir do ponto da injeção, extravasamento e hipervolemia. Se ocorrer reação adversa, suspender a infusão, avaliar o paciente, aplicar a terapêutica corretiva apropriada e guardar o restante da solução para posteriormente investigação se necessário. Porque se teve uma reação adversa, a solução que restou ali no frasco, ela precisa ser examinada, precisa fazer um estudo para saber se aquela solução estava contaminada. Por conter íons, lactato deve ser administrado com cautela, pois infusão excessiva pode provocar alcalose metabólica. Hipernatremia por ser associado a edema e a exacerbação da insuficiência cardíaca congestiva, devido à retenção de água, resultando em aumento do volume do fluido extracelular. A composição. A composição, eu vou só passar para você o que compõe o Ringer lactato. Olha como que ele é rico. Cada ml da solução contém cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, lactato de sódio, água para injeção, sódio, potássio, cálcio, cloreto. O pH é de 6 a 7,5 e a osmolaridade é 273 osmol. Então, olha que interessante, olha como que ele é rico, o Ringer lactato. A apresentação dele, você vai ver em bolsas e também em frascos. Existem frascos de 250 ml, 500 ml e de 1000 ml. Eu não vi ainda Ringer lactato de 100 ml. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa é a aula 2. Amanhã eu vou trazer para você a aula 3. Eu quero dizer para você que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu curso completo de cálculo de medicação e injetáveis. É um curso com mais de 30 vídeos,
com um certificado de 40 horas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você que está com dificuldade em quebrar ampola, em aspirar, em fazer regra de 3, cálculo de gotejamento, tudo isso você aprende no meu curso e você tem aí do meu apoio. Beleza? Pessoal, grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.